Özcan Deniz, o talentoso ator, cantor e realizador turco que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo com seu carisma e talento extraordinário, continua a ser uma das figuras mais fascinantes do entretenimento turco. Em 2025, a vida pessoal e profissional de Özcan Deniz continua a despertar enorme curiosidade entre os seus admiradores. Como está a vida amorosa do ator? Quem é sua namorada atual? Como está a relação com seus filhos? E o que tem feito sua família? Estas são apenas algumas das perguntas que os fãs fazem constantemente sobre o artista. A vida de Özcan Deniz está repleta de novidades interessantes e momentos especiais que vale a pena conhecer. Neste vídeo completo, vamos revelar tudo sobre a vida atual de Özcan Deniz, a sua situação amorosa, os seus filhos, a sua família e muito mais. Fique conosco até o final, para descobrir todos os detalhes sobre a vida do artista em 2025. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todas as novidades sobre Özcan Deniz e as suas estrelas turcas favoritas. Özcan Deniz nasceu em 20 de maio de 1972 em Ankara, como o segundo filho de uma família humilde de origem curda da província de Ağrı. Seus primeiros anos foram vividos numa casa simples no bairro Yenidogan, onde a rotina era marcada por limitações e pouco conforto. Quando ele tinha 5 anos, a família decidiu se mudar para Aydin, em busca de melhores condições. Essa mudança definiu boa parte da infância de Özcan, que cresceu entendendo desde cedo o peso da responsabilidade, a importância do trabalho e os desafios de uma vida cheia de privações. Com 4 irmãos, ele vivia em um ambiente apertado e marcado por dificuldades financeiras constantes. Frequentou a escola primária Halide Edip Adivar, mas sua permanência nos estudos durou menos do que desejava. No primeiro ano do ensino médio, sentindo a pressão de ajudar a família, abandonou a escola e começou a trabalhar. Passou por funções duras e pouco valorizadas, foi vendedor de rua, operário em construções e aprendiz em oficinas de lataria. Muitas vezes, voltava para casa sem ter jantado. A casa onde viviam era pequena e, segundo relatos, infestada de ratos, criando um cenário que exigia coragem diária. Essas experiências moldaram seu caráter, fortalecendo sua determinação, mas também deixando marcas emocionais que ele carregaria adiante. Apesar das dificuldades, Özcan encontrou refúgio na arte. Desde criança, gostava de escrever pequenas histórias e encená-las com um grupo de teatro amador da região. Eles viajavam para vilarejos próximos e apresentavam peças simples, mas cheias de entusiasmo. A sensação de estar diante do público despertou nele algo profundo, ainda que sua família não visse esse caminho artístico como prioridade. No entanto, seu talento era evidente. Aos 13 anos, a música entrou oficialmente em sua vida. Ele começou a cantar em orquestras locais em Izmir, aprendendo a lidar com palcos improvisados, microfones ruins e públicos exigentes. No ano seguinte, já com 14 anos, formou sua primeira banda, chamada Mavi Deniz. A banda começou a ganhar espaço em festivais regionais e Özcan recebeu prêmios em eventos como o Festival de Voz Tradicional em Sultanhisar, em Aydin. Esses reconhecimentos acenderam sua paixão pela música e fortaleceram sua crença de que o talento poderia abrir portas que a pobreza mantinha fechadas. Mesmo assim, dentro de casa, as críticas eram frequentes. Para a família, seguir a música significava abrir mão da estabilidade que eles tanto desejavam. Ainda assim, Özcan persistiu. Em 1988, aos 16 anos, ele decidiu enfrentar Istambul, acreditando que a grande cidade lhe daria as oportunidades que faltavam em Aydin. Mas Istambul foi dura.
Produtores o rejeitaram, muitas vezes por preconceito com seu sotaque regional e sua origem humilde. Com poucas chances e muitas portas fechadas, partiu para a Alemanha em 1989. Em Munique, cantava em clubes à noite e lavava pratos quando precisava garantir o sustento. Foi um período solitário, marcado por choque cultural e dúvidas constantes. Porém, em 1991, produtores alemães o descobriram, abrindo um caminho que ia mudar sua vida e preparar o terreno para tudo que ainda estava por vir. O início dos anos 1990 marcou a grande virada na vida de Özkan. Depois das dificuldades na Alemanha e do tempo trabalhando em clubes noturnos, ele finalmente encontrou uma oportunidade real. Em 1992, lançou seu primeiro álbum, Yeni Aglatin Beni, produzido na Alemanha. O disco chamou a atenção especialmente entre a comunidade turca que vivia no país e sentia falta da música de sua terra natal. As vendas foram boas o suficiente para dar a Özkan uma confiança renovada e, sobretudo, permitir que ele voltasse à Turquia com a esperança de finalmente se firmar como artista profissional. Ao retornar, começou a ser reconhecido no meio musical pela sua voz forte e emotiva, característica marcante do estilo arabesque fantasia. Em 1993, lançou a música Melém, que se tornou um sucesso imediato. A canção o levou ao estrelato nacional, colocando seu nome entre os artistas mais comentados da época. De repente, aquele jovem que havia enfrentado pobreza, rejeições e solidão estava agora diante de plateias enormes, vivendo um sonho que parecia distante alguns anos antes. Durante os anos 1990, sua carreira musical se consolidou com novos álbuns. Em 1994, lançou Beyaz Kelebeğin, que ampliou ainda mais seu público, e em 1997 chegou Yalan Mı, um dos trabalhos mais importantes de sua trajetória. O álbum rendeu prêmios importantes como o de melhor artista masculino de arabesque e fantasia no Crowd TV Video Music Awards e o reconhecimento como Estrela Musical do Ano pela Associação de Jornalistas de Magazine. Ele também começou a realizar turnês em diversas cidades da Turquia e da Europa, com shows lotados e fãs que acompanhavam cada passo de sua carreira. Mas Özkan não queria se limitar à música. Em 1901, deu seus primeiros passos na atuação ao participar da série Yalan Mı, que levou seu nome além das fronteiras musicais. Mesmo assim, com a estreia na TV, o que realmente mudou sua carreira veio em 2002, quando interpretou o personagem Senmen na série Asmali Konak. A produção se tornou um fenômeno nacional e internacional, conquistando públicos no Oriente Médio, nos Balcãs e em diversas partes da Ásia. O papel rendeu a Özkan o prêmio de melhor ator de TV no Beyazıt TV Awards e indicações ao Altın Kelebek, reforçando sua posição como um dos artistas mais versáteis do país. Com o sucesso na TV, ele começou a se aventurar no cinema. Em 2011, escreveu, dirigiu e estrelou o filme Ya Sonra, que se transformou em um sucesso de bilheteria e mostrou sua habilidade por trás das câmeras. Enquanto isso, sua carreira musical continuava forte. O álbum Leila, de 2003, vendeu milhões de cópias, segundo a Muyap, consolidando sua imagem de artista completo. Ao longo dos anos 2000 e 2010, Özkan conseguiu equilibrar música, atuação e direção, construindo uma marca pessoal duradoura. Em 2001, recebeu o prêmio de artista mais bem-sucedido da Europa, reconhecimento que simbolizou sua trajetória internacional. Essa fase de ascensão mostrou ao mundo o talento multifacetado que ele vinha desenvolvendo desde a infância, preparando o terreno para novas fases, nem sempre fáceis, que ainda surgiriam em sua vida.
Depois de anos de conquistas e reconhecimento, Özkan Deniz começou a enfrentar períodos difíceis que colocaram sua carreira em risco. Embora fosse respeitado como cantor e ator, os obstáculos que surgiram mostraram que o sucesso não era uma linha reta. Cada queda trouxe dúvidas, desgaste emocional e a necessidade constante de se reinventar. A primeira grande rejeição aconteceu ainda nos anos 1980, quando Özkan deixou Aydın para tentar a vida em Istambul. Muitos produtores não o levavam a sério por causa de sua origem humilde e seu sotaque regional. Eles o viam como alguém sem chances de alcançar o mercado nacional. Esses julgamentos o machucaram profundamente e atrasaram seu crescimento na Turquia, obrigando-o a deixar o país e tentar caminho na Alemanha. Lá, apesar de ter conseguido se apresentar em clubes, ele viveu anos de solidão e cansaço físico, trabalhando como cantor à noite e lavador de pratos durante o dia. Em 1995, outro momento de queda marcou sua trajetória. Durante o serviço militar obrigatório, Özkan precisou interromper sua carreira musical. Essa pausa não só reduziu sua renda, como também o afastou do público e do ritmo das produções artísticas da época. Quando retornou, encontrou um cenário competitivo e mudou sua percepção sobre estabilidade. Ele lançou o álbum Yalan Mı em 1997, que representou um retorno importante, mas ainda assim precisou enfrentar críticas duras e comparações com artistas que tinham permanecido ativos enquanto ele servia no exército. A interrupção deixou marcas emocionais e o fez questionar sua capacidade de seguir adiante. Na atuação, a situação também ficou instável. Após o enorme sucesso de Asmalı Konak, muita expectativa foi criada sobre seus próximos projetos. Porém, nem todas as produções corresponderam ao mesmo impacto. A série Karagol, que começou forte em 2013, passou por quedas de audiência ao longo das temporadas. Em 2015, conflitos criativos e financeiros levaram Özkan a deixar o elenco antes do previsto. A saída repentina gerou especulações e críticas, além de resultar em perda de contratos e uma pausa na carreira televisiva. Esse período revelou a pressão que envolve trabalhar em grandes produções e como divergências internas podem afetar sua imagem pública. No cinema, a situação também apresentou desafios. O filme Araf, lançado em 2012, recebeu avaliações mistas da crítica. Alguns elogiaram sua postura dramática, enquanto outros consideraram sua performance excessiva. As críticas negativas mexeram com sua confiança, especialmente porque ele já estava tentando se equilibrar emocionalmente após turbulências pessoais. Em 2014, surgiram disputas contratuais em Kadernen Yazıcıoğlu. As negociações não avançaram e Özkan recusou papéis que poderiam impulsionar sua carreira naquele momento. Para parte da mídia, isso se transformou em sinal de instabilidade e comportamento imprevisível. O resultado foi um período ainda mais distante dos holofotes, no qual precisou reconstruir sua imagem gradualmente. Sem grandes projetos, voltou a produzir singles independentes, tentando manter sua presença artística, enquanto refletia sobre suas escolhas. Essas quedas mostraram que o caminho de Özkan Deniz nunca foi feito apenas de vitórias. Cada rejeição e cada fracasso moldaram seu caráter, alimentando a força que ele precisaria para enfrentar as polêmicas que ainda surgiriam na etapa seguinte de sua vida. Com o passar dos anos, além dos desafios profissionais, a vida pessoal de Özkan Deniz também passou a ocupar grande espaço na mídia. As polêmicas que surgiram a partir de 2018 transformaram sua rotina e fizeram sua imagem pública oscilar entre admiração e críticas intensas. Cada episódio ganhou destaque nas redes sociais, ampliando conflitos que antes seriam discutidos apenas dentro de casa. Aos poucos, sua vida privada se tornou um palco involuntário, onde cada passo era analisado e julgado. Em 2018, Özkan se casou com Feyza Aktan, e o relacionamento, que começou de maneira romântica, logo se tornou alvo da imprensa. No ano seguinte, em 2019, o casal se envolveu em uma grande polêmica. Feyza acusou Özkan de violência doméstica e relatou situações de medo que teriam acontecido dentro da casa em Sarıyer. Em contrapartida, ele afirmou que ela não cumpria os termos do acordo de divórcio e que se recusava a deixar a residência compartilhada. Esses conflitos deram início a um processo judicial longo e desgastante, constantemente acompanhado pela imprensa.
A exposição pública das acusações afetou profundamente a reputação de Özkan, que passou a ser visto com desconfiança por parte do público. Além disso, surgiram rumores de uma possível infidelidade envolvendo a atriz Meryem Uzerli durante as filmagens de um projeto em 2019. Mesmo sem provas concretas, os boatos se espalharam rapidamente, alimentando tensões já existentes no casamento. Esses rumores provocaram crises de ciúmes, que resultaram em brigas públicas, inclusive um episódio em que Feyza teria agredido Özkan na porta da escola do filho. O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais, gerando ainda mais desgaste para ambos e intensificando o escrutínio sobre a vida do artista. Em 2022, novas informações sobre o divórcio vieram à tona. Documentos revelaram que o acordo continha cláusulas rígidas, como a proibição de Feyza manter um relacionamento amoroso, sob risco de perder benefícios estabelecidos no processo. A divulgação dessas condições gerou debate sobre controle e machismo, e a opinião pública se dividiu entre críticas e defesas. Özkan, por sua vez, enfrentou grande backlash e precisou lidar com o impacto emocional de ser constantemente questionado sobre sua conduta. A situação voltou a se agravar em 2023, quando Feyza afirmou que Özkan usava sua influência para prejudicá-la perante a opinião pública. Durante as audiências sobre a guarda do filho, gravações de discussões intensas foram apresentadas, revelando momentos frágeis de uma relação marcada por acusações mútuas. Esses materiais expuseram lado a lado a vulnerabilidade dos dois, mas também alimentaram um ciclo de polêmicas que continuava a ganhar espaço na mídia. Os escândalos não se limitaram às discussões legais. A pressão das redes sociais e dos tabloides afetou a saúde emocional de Özkan. Ele começou a aparecer menos em eventos públicos, tentando evitar novas interpretações negativas sobre qualquer gesto ou palavra. Ainda assim, cada silêncio era interpretado como culpa, cada retorno como tentativa de limpar a imagem. A exposição intensa o fez refletir sobre limites, privacidade e a dificuldade de manter uma vida equilibrada diante de tanta atenção indesejada. Os relacionamentos amorosos e familiares de Özkan Deniz sempre foram parte importante da sua trajetória, trazendo momentos de carinho, mas também dores profundas. Antes de alcançar fama internacional, ele viveu um capítulo significativo em sua juventude, seu primeiro casamento com Handan Deniz, realizado em 1992, enquanto vivia na Alemanha. Naquele período, ele ainda lutava por estabilidade financeira e reconhecimento artístico. Handan foi uma presença constante ao seu lado, ajudando-o nos primeiros anos e oferecendo apoio emocional em meio às incertezas. No entanto, com o tempo, a distância criada por turnês, gravações e compromissos acabou enfraquecendo o vínculo. Em 2003, após uma década de separações graduais, o casamento chegou ao fim. Handan afirmou que se sentiu usada como uma base de segurança, o que deixou Özkan com forte sentimento de culpa e medo de se envolver novamente de maneira plena. Anos depois, Özkan viveu um segundo grande capítulo emocional quando começou seu relacionamento com Feyza Aktan. Em 2018, eles se casaram, e no ano seguinte nasceu o filho do casal, Kuzey. A chegada do menino trouxe momentos de alegria e esperança. Özkan sempre mencionou em entrevistas o quanto ser pai transformou sua maneira de enxergar o mundo. No entanto, os conflitos entre ele e Feyza começaram a aparecer ainda no início do casamento. Discussões, desconfianças e temperamentos opostos criaram um ambiente tenso. Quando decidiram se separar, já havia um acúmulo de mágoas que se tornaria público com o tempo. As disputas de custódia foram especialmente dolorosas. Mesmo tentando proteger o filho, Özkan se viu atormentado pela distância e pelas acusações que se acumulavam contra ele. Esse período fragilizou sua autoestima e o fez questionar sua própria capacidade de ser um pai presente. Em 2023, Özkan se casou novamente, desta vez com Samar Dadgar, uma estilista que trouxe novo equilíbrio à sua vida. O casamento trouxe paz e estabilidade depois de anos marcados por conflitos. Porém, a união provocou tensões com sua mãe e sua irmã, que sentiram que Samar passou a ocupar espaço demais no núcleo familiar. A convivência turbulenta gerou acusações e afastamentos que machucaram profundamente o artista. Özkan sempre manteve laços fortes com sua família, e sentir-se pressionado a escolher entre seu novo casamento e seus laços sanguíneos deixou-o emocionalmente dividido. Em entrevistas, ele mencionou a dor de perder proximidade com pessoas que considerava essenciais desde a infância. Além disso, sua relação com o irmão Erkan, que administrou sua carreira por mais de 20 anos, sofreu uma ruptura grave em 2024.
Acusações de má gestão financeira e decisões consideradas prejudiciais abalaram a confiança que existia entre eles. A separação profissional foi tensa e acompanhada de desgaste emocional. Para Özcan, a sensação de ser traído por alguém tão próximo reacendeu feridas antigas relacionadas à responsabilidade excessiva que carregava desde jovem. O corte afetivo o deixou mais introspectivo e cauteloso, dificultando sua disposição para confiar novamente em pessoas próximas. Essas experiências amorosas e familiares moldaram sua visão de mundo e seu modo de lidar com a vida pública. Mas, enquanto tentava reorganizar sua vida afetiva, Özcan ainda teria que enfrentar desafios importantes ligados à saúde física e emocional, que começariam a surgir de forma inesperada. A saúde de Özcan Deniz sempre foi um aspecto pouco comentado em sua carreira, mas com o passar dos anos, tornou-se impossível ignorar o impacto emocional e físico que ele carregava. Depois de décadas vivendo sob intensa pressão midiática, conflitos familiares e crises pessoais, seu corpo começou a dar sinais de desgaste. O ponto mais crítico ocorreu em fevereiro de 2025, quando sofreu um espasmo cardíaco durante as filmagens de um projeto. O episódio foi repentino e assustador. Ele sentiu forte pressão no peito e dificuldade para respirar, sendo levado às pressas para o hospital. Os exames revelaram obstruções nas artérias coronárias, resultado de estresse acumulado e hábitos de vida desregulados. O diagnóstico fez Özcan confrontar sua própria fragilidade, algo que sempre tentou evitar para não parecer vulnerável diante do público. O susto não se limitou ao físico. Após o espasmo cardíaco, Özcan começou a enfrentar ansiedade intensa. Em entrevistas, comentou sobre noites de insônia marcadas por lembranças dolorosas e pensamentos repetitivos relacionados a brigas familiares, disputas judiciais e perdas afetivas. Aos poucos, esses sintomas evoluíram para um quadro de depressão subclínica. Ele jamais relatou ter vícios como álcool ou drogas, mas admitiu que o isolamento social havia se tornado uma forma de lidar com as pressões. Passava longos períodos afastado de eventos e amigos, buscando paz, mas acabava mergulhando em solidão profunda. As tensões de 2024, especialmente as envolvendo seu irmão Ercan, também contribuíram para o agravamento de seu estado emocional. Em alguns concertos realizados naquele ano, Özcan deixou transparecer sua exaustão mental. Em um deles, mencionou "sentir um vazio que consome", frase que repercutiu nas redes sociais e levantou questionamentos sobre o seu bem-estar. Ele reconheceu que as perdas relacionais e a quebra de confiança com pessoas importantes tinham deixado marcas difíceis de curar. Essa fase o levou a buscar um tipo de terapia informal com profissionais que o ajudaram a entender e manejar suas emoções. Embora nunca tenha declarado oficialmente estar em tratamento psicológico intensivo, suas falas mostravam que estava aprendendo a lidar com transtornos de humor que vinham se acumulando ao longo dos anos. A combinação de estresse emocional e desgaste físico também trouxe sintomas como dores de cabeça frequentes, cansaço constante e episódios de apatia criativa. Após 2025, Özcan passou a realizar check-ups cardíacos regulares, incluindo exames como ecocardiogramas e testes de esforço, para acompanhar sua recuperação. Em suas postagens, comentava sobre a importância de reduzir o ritmo e priorizar a saúde. Assumiu que por muito tempo negligenciou seu próprio corpo, acreditando que poderia suportar tudo em silêncio. Apesar da disciplina médica, a recuperação exigiu mudanças profundas no estilo de vida. Ele começou a adotar rotinas mais calmas, com caminhadas leves, descanso adequado e práticas como meditação guiada. Esses novos hábitos ajudaram a controlar a ansiedade e trazer mais equilíbrio às suas emoções. Mas a luta contra o estresse ainda fazia parte do seu dia a dia e os problemas de saúde continuariam influenciando decisões pessoais e profissionais nos meses seguintes. Enquanto aprendia a conviver com essa nova realidade, Özcan ainda teria que enfrentar procedimentos médicos importantes que marcariam um dos períodos mais delicados de sua vida. O episódio cardíaco vivido por Özcan Deniz, em fevereiro de 2025, marcou uma das fases mais delicadas da sua trajetória. Depois de anos lidando com estresse intenso, conflitos familiares e desgaste emocional, seu corpo finalmente deu sinais de alerta. A dor no peito, sentida durante as filmagens, o levou imediatamente ao hospital. Ali, os médicos descobriram obstruções significativas nas artérias coronárias, resultado de aterosclerose, agravada pelo estresse contínuo. A situação exigia uma intervenção rápida para evitar complicações maiores. Poucos dias depois,
Ozcan foi submetido a um procedimento de colocação de stent, uma técnica minimamente invasiva que amplia as artérias para permitir melhor circulação do sangue. A angioplastia ocorreu em Istambul, com o acompanhamento de uma equipe especializada em cardiologia. Embora o procedimento fosse considerado de baixo risco, a experiência foi emocionalmente intensa para ele e para sua esposa, Samar Dadgar. Em entrevistas, ela descreveu o momento como aterrorizante, mas transformador, ressaltando que ver Ozcan tão vulnerável fortaleceu ainda mais o laço entre eles. A recuperação inicial ocorreu em casa, mas exigiu mudanças profundas no estilo de vida. Ozcan teve de seguir uma dieta com baixo teor de sódio, reduzir gorduras e incorporar alimentos mais saudáveis à rotina. Além disso, os médicos recomendaram exercícios moderados, como caminhadas diárias e sessões leves de alongamento. Para alguém acostumado a uma vida de compromissos intensos, gravações longas e turnês cansativas, adaptar-se a esse ritmo foi desafiador. Entretanto, ele viu a necessidade dessas mudanças como uma segunda chance. Após o procedimento, Ozcan iniciou uma terapia medicamentosa contínua. Passou a tomar estatinas, responsáveis por controlar os níveis de colesterol, e antiagregantes plaquetários, fundamentais para evitar novos entupimentos nas artérias. Embora não gostasse da ideia de depender de remédios diariamente, compreendeu que esse cuidado era essencial para evitar complicações futuras. Em paralelo, começou um programa de reabilitação cardíaca que durou cerca de 3 meses. As sessões incluíam exercícios supervisionados, aulas sobre saúde cardiovascular e orientações psicológicas voltadas ao controle do estresse. Durante esse período, Ozcan compartilhou com o público alguns detalhes da recuperação, sempre destacando a importância de cuidar do corpo antes que sinais graves apareçam. Ele comentou que, por muito tempo, acreditou ser capaz de suportar qualquer carga emocional, mas o susto mostrou o contrário. Reconheceu que a pressa, o excesso de trabalho e a tentativa de lidar sozinho com os conflitos familiares refletiram diretamente em sua saúde física. Em 2025, ele também passou a realizar check-ups anuais rigorosos. Os exames incluíam ecocardiogramas, testes de esforço e análises completas de sangue. Os resultados mostraram estabilização, mas deixaram claro que o controle deveria ser permanente. Além dos tratamentos médicos tradicionais, Ozcan buscou alternativas complementares para lidar com a ansiedade pós-cirúrgica. Incorporou práticas de meditação guiada e exercícios de respiração à sua rotina, reconhecendo que o equilíbrio mental era tão importante quanto o físico. Essa fase delicada não apenas transformou sua relação com a saúde, mas também reacendeu pensamentos sobre perdas, fragilidade e o valor das conexões humanas. E enquanto se recuperava, voltou a refletir sobre pessoas que partiram ao longo da sua vida, cujas ausências ainda influenciavam suas emoções e escolhas. Ao longo da vida, Ozcan Deniz enfrentou perdas que deixaram marcas profundas na maneira de enxergar o mundo. Embora nem todas tenham sido divulgadas com detalhes, ele sempre mencionou que a morte foi uma presença constante desde a infância. Crescendo em uma família curda, marcada por dificuldades e deslocamentos, Ozcan aprendeu cedo que a fragilidade da vida faz parte da realidade de muitas famílias de origem humilde. Em entrevistas, comentou sobre mortes prematuras de parentes distantes durante sua infância em Agri, especialmente ligadas a condições precárias de saúde e trabalho. Ele lembrava desses momentos como lições duras, mas que fortaleceram o senso de união dentro da comunidade familiar. Quando começou sua carreira ainda jovem, outras perdas o atingiram de forma inesperada. Durante sua fase de apresentações em Aydin e Izmir, Ozcan fez amizade com vários músicos que integravam orquestras regionais. Eram jovens que, como ele, sonhavam com palcos maiores. Infelizmente, alguns desses colegas morreram em acidentes de trânsito, realidade comum entre músicos que viajavam longas distâncias para tocar em casamentos e festas. Essas perdas o abalaram profundamente. Ele chegou a declarar que certos silêncios marcantes em suas músicas nasceram do luto por esses amigos.
O impacto emocional foi tão forte que inspirou letras mais sensíveis, especialmente no álbum Choban Miudzi, de 1998, no qual explorou temas de saudade e despedida. Na sua fase de maior ascensão, Ozcan também enfrentou perdas no ambiente profissional. Um dos episódios mais marcantes ocorreu em 2010, durante as filmagens da série Samonholo. Um produtor muito próximo da equipe faleceu de forma inesperada, e a notícia paralisou todos que estavam no set. Ozcan, que tinha forte vínculo com ele, decidiu pausar suas atividades por um período para processar o choque. Nos bastidores, colegas mencionaram que ele se isolou por semanas, refletindo sobre o ritmo acelerado da indústria e sobre como a morte poderia chegar de forma abrupta, mesmo em momentos de sucesso. Esse acontecimento reforçou a sua tendência a valorizar mais o tempo com pessoas queridas. Nos anos seguintes, as perdas continuaram a aparecer, ainda que de maneira menos pública. Em 2024, enquanto passava por tensões familiares intensas, Ozcan compartilhou em suas redes sociais homenagens a entes da família estendida que haviam falecido naquele ano. Embora não revelasse detalhes, suas palavras mostravam um sentimento de saudade profundo e a percepção de que cada despedida aumentava o peso emocional que ele já carregava devido às crises pessoais. Ele costumava escrever que essas perdas o lembravam do quanto a família, apesar de conflitos, permanecia sendo seu ponto central de força. Cada morte que cruzava o seu caminho serviu como um lembrete silencioso de que a vida é imprevisível. Essas experiências o tornaram mais introspectivo, mais atento ao valor das relações e mais cuidadoso com o tempo. No entanto, também contribuíram para momentos de isolamento, nos quais ele se afastava do mundo para lidar com o próprio luto. Esse histórico de despedidas dolorosas influenciou diretamente a maneira como ele enfrentou momentos de abandono e a distância profissional, especialmente nos períodos em que se sentiu esquecido pela indústria e pela mídia. E foi justamente esse sentimento de solidão que marcaria a fase seguinte da sua trajetória. Ao longo da trajetória de Ozcan Beniz, os momentos de glória sempre vieram acompanhados de períodos de isolamento profundo. Essa alternância marcou sua vida desde muito jovem, moldando seu caráter e influenciando suas decisões futuras. Os momentos em que se sentiu abandonado pela indústria e pela mídia revelam não apenas desafios profissionais, mas também vulnerabilidades emocionais que ele carregou ao longo dos anos. O primeiro grande período de isolamento ocorreu nos anos 1980, quando Ozcan decidiu se mudar para Istambul em busca de oportunidades artísticas. Chegou cheio de esperanças, mas rapidamente enfrentou a dura realidade. Com poucos recursos, passou a dormir em moradias precárias, às vezes divididas com desconhecidos, e em outras noites em abrigos improvisados. Seu sustento vinha de pequenos trabalhos musicais que não garantiam estabilidade. Enquanto isso, a mídia ignorava completamente sua existência. Para muitos produtores, ele era apenas um jovem provinciano com sotaque regional, alguém que não se encaixava no padrão desejado. Essa rejeição o marcou profundamente e o levou a tomar a decisão difícil de emigrar para a Alemanha em 1989, num movimento que misturava esperança e desespero. Outro período de afastamento ocorreu em 1995, quando precisou cumprir o serviço militar obrigatório. Durante esse tempo, Ozcan perdeu contatos profissionais importantes e deixou de gerar renda. Suas economias acabaram rapidamente e ele teve de vender alguns bens pessoais para sobreviver. Quando retornou, encontrou uma indústria já ocupada por novos artistas, o que aumentou sua sensação de estar sumido. Passou meses dividido entre Aydin e Istambul, tentando recuperar espaço e refletindo se deveria continuar insistindo na carreira artística. Esse momento colocou em dúvida seu propósito e trouxe questionamento sobre o valor do próprio talento. A sensação de abandono voltou a aparecer em 2015, após sua saída abrupta da série Karagul. As divergências contratuais e criativas não apenas encerraram seu trabalho na produção, mas também desencadearam um boicote sutil dentro da indústria televisiva. Papéis relevantes deixaram de ser oferecidos, e sua imagem começou a ser associada à instabilidade.
A mídia, antes tão presente em sua vida, passou a destacar seus conflitos e quedas, deixando de lado seu talento e trajetória. Esse afastamento o afetou financeiramente, já que turnês e projetos musicais também foram reduzidos durante esse período. Ozcan recorreu às economias acumuladas, mas vivia preocupado com o futuro profissional. Em 2024, mais um episódio difícil intensificou seu isolamento. A crise envolvendo seu irmão Ercan, responsável por sua carreira durante mais de 2 décadas, resultou em disputas legais e congelamento de alguns ativos financeiros. Esse golpe não apenas fragilizou sua estrutura profissional, mas também o deixou emocionalmente exausto. A mídia, focada em polêmicas, não mostrou interesse em seus projetos, concentrando-se apenas na crise familiar. Ozcan, sentindo-se atacado de várias formas, decidiu se afastar voluntariamente de eventos públicos e redes sociais. Esse silêncio reforçou a sensação de que havia sido esquecido pela indústria que ajudou a impulsionar por tantos anos. Essas fases de isolamento não apenas testaram sua resistência, mas também despertaram reflexões profundas sobre confiança, fama e o valor real das conexões humanas. E enquanto buscava forças para seguir adiante, Ozcan também carregava traumas passados que continuavam a influenciar sua personalidade e suas escolhas. Ao longo da vida, Ozcan Deniz enfrentou muitos desafios, mas alguns eventos tiveram um impacto tão profundo que moldaram sua personalidade de forma definitiva. Esses episódios, marcados por desilusões e traumas, ajudaram a explicar seu comportamento reservado, sua busca constante de estabilidade emocional e sua relação cautelosa com o mundo ao seu redor. Essas experiências também influenciaram sua arte, dando origem a músicas e interpretações carregadas de emoção verdadeira. Um dos primeiros grandes traumas ocorreu em 2003, quando o casamento com Handan Deniz chegou ao fim após anos de distanciamento. A acusação de Handan de que ele teria usado o casamento como uma forma de manter estabilidade durante os primeiros anos de carreira foi um golpe duro para Ozcan. Mesmo discordando, ele internalizou a crítica, sentindo que falhara numa relação que deveria ter sido construída com mais presença e afeto. Essa sensação de culpa gerou uma desconfiança emocional que o acompanhou por anos. Em músicas como Redier, lançada em 2007, é possível perceber notas de vulnerabilidade e arrependimento inspiradas por esse período. Em 2009, um novo trauma marcou sua vida: o escândalo envolvendo sua então esposa Feyzah Akhtan. As acusações mútuas de agressão, as disputas constantes e a batalha pela guarda do filho Qusay criaram um ambiente emocional devastador. Ozcan, acostumado a interpretar papéis fortes e determinados na televisão, viu-se fragilizado como pai. A perda parcial da guarda e as críticas públicas fizeram com que ele se sentisse inadequado e impotente. Esse período o levou a buscar ajuda para lidar com sentimentos de raiva, frustração e tristeza acumulados. Em diversas ocasiões, ele admitiu que esse episódio foi um dos mais dolorosos de sua vida, deixando marcas que influenciaram sua forma de amar e confiar. Em 2024, outro trauma marcou sua vida, quando sua relação com o irmão Ercan, que havia sido seu gestor por mais de 2 décadas, rompeu de maneira repentina e dolorosa. As acusações de má gestão financeira e decisões prejudiciais o pegaram de surpresa. Ozcan sentiu que sua confiança havia sido traída por alguém que sempre considerou um parceiro fundamental na vida pessoal e profissional. A ruptura não apenas trouxe dificuldades financeiras, mas também reviveu memórias de infância relacionadas ao peso que carregava desde cedo para apoiar a família. Essa combinação de lealdade quebrada e responsabilidade excessiva intensificou seu sentimento de solidão. Mas talvez o momento mais transformador tenha ocorrido em fevereiro de 2025, quando Ozcan sofreu um espasmo cardíaco durante as filmagens. O episódio, provocado por anos de estresse acumulado, o obrigou a encarar todos os traumas anteriores de uma vez. Pela primeira vez, percebeu que carregar emoções não resolvidas havia afetado não só sua mente, mas também o seu corpo. A recuperação o levou a repensar prioridades, valorizando mais a saúde mental, o tempo com a família e a autenticidade em suas relações.
Em entrevistas, comentou que o susto o fez querer viver de forma mais verdadeira, sem máscaras impostas pela fama ou por expectativas externas. Esses traumas, ao bem dolorosos, moldaram Özkan em alguém mais introspectivo, maduro e consciente das suas fragilidades. E enquanto buscava reconstruir sua vida com mais equilíbrio, novas possibilidades começavam a surgir, indicando que sua história ainda estava longe de um desfecho final. E você? O que achou de conhecer mais sobre a vida de Özkan Deniz em 2025? Qual foi a informação que mais o surpreendeu? Deixe o seu comentário aqui embaixo, partilhando a sua opinião sobre a vida atual do artista e contando qual é a sua novela ou música favorita dele. A sua participação é muito importante para nós. Se gostou deste vídeo completo sobre Özkan Deniz, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para receber mais conteúdo sobre a vida dos seus artistas turcos favoritos. Partilhe este vídeo com seus amigos que também são fãs de Özkan Deniz. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.